essa pergunta aí do Felipe, entendes tu o que leis? Tu está entendendo? Essa é a pergunta que eu acho mais difícil, meus irmãos. Por que, pastor Zé, que o senhor acha ela mais difícil? Eu vou explicar para vocês por quê. Eu acho essa pergunta muito difícil. Entendes tu o que leis? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se a irmã aqui lê, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, sobre o véu, cada um aqui vai ter uma interpretação. Ouçam bem isso. Cada um aqui vai ter uma interpretação. Se alguém lê a expressão de Paulo, 1 Coríntios 14, a mulher fique em silêncio na igreja, cada um vai ter uma interpretação. Por quê, pastor Zé? Porque nós temos dois leitores da Bíblia. É aqui que eu quero falar com os senhores e as senhoras, para mim entrar aqui no texto. Nós temos dois tipos de leitores. Nós temos o leitor popular e nós temos o leitor científico, doutor da Bíblia. O leitor exegeta, o leitor hermeneuta. Como é o leitor popular? O leitor popular, quando ele lê o texto, ele já vai fazer a interpretação dele. Vamos ver bem aí, Tiago, vê se é 1 verso 9, vê aí. 1:9, se não for o 9 é o 7, mas leia aí, por favor. 1:9, como é que diz? Veja aí. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Aqui, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Então, vamos lá. Vamos lá. O irmão que está na prova, que o outro humilhou ele, de repente ele está chorando, meu Deus, eu sou humilhado direto. Aí ele abre uma passagem dessa. Qual é a primeira interpretação dele? Lê aí de novo. Se alegrar, né? Ei? Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Aí é por isso que quando você vê aqueles hinos que o pessoal diz assim, esses hinos aqui é exaltação demais. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. O irmão abatido, humilhado, faça o quê? Se gloriar. É se gloriar. Essa é a leitura do irmãozinho que está sofrendo. E qual é a leitura do doutor? Olha, você está interpretando errado. Aí, vocês estão entendendo? Eu estou colocando aqui, porque quando Felipe pergunta, tu estás entendendo o que tu estás lendo? Cada um de vocês vai ter uma leitura diferente da Bíblia. É por isso que se fala em leitura popular e a leitura científica do texto. É aí que entra o trabalho do professor da escola dominical, o trabalho do pastor. Por quê? Porque esse trabalho é para corrigir essa leitura. Por exemplo, na hora que o irmão está na prova, que aí ele vai para uma batalha, aí ele se lembra logo do Salmo 91, não é assim? Ele não quer saber de exegese, de hermenêutica, ele não quer saber de nada disso. Na hora que vai se operar, aí ele já vai logo com o Salmo 23 na cabeça. Não é assim? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu está comigo. É assim ou não é? Ei? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Essa é a leitura popular, e eu não posso massacrar essa leitura. Eu já fiz. Antigamente eu fazia isso. Agora eu faço de outra maneira. Porque a leitura popular, a leitura do dia a dia, por exemplo, o irmão, ele está na prova, ele está na luta, ele está na dor, aí pronto, aí ele diz assim, pastor Raposo, eu estava aqui em casa, e de repente eu fiquei agoniado, eu disse, Deus fala comigo. Eita Deus, né? Eu abri bem aqui. Eu não vou desfazer dessa leitura popular. Agora, o que eu vou dizer? Olha, minha querida, tudo bem, Deus trabalhou aqui, mas o método correto é medita nas Escrituras de dia e de noite. Vocês entenderam?
Porque se eu não souber fazer essa questão, eu vou massacrar também. Porque tem irmão aqui que não sabe nada de hermenêutica, nada de exegese. Esse é um trabalho meu, é o trabalho do médico, é o trabalho do engenheiro, é o trabalho daquele que se especializa, aquele que é visto como um cientista. Então, quando Filipe pergunta, ele não perguntou para um analfabeto, ele não perguntou para uma pessoa que não soubesse ler, que não soubesse interpretar. Ele sabia de uma pessoa que sabia das coisas, só que ele não estava interpretando de modo certo. Olha para cá, tem irmão que diz assim: eu leio a Bíblia e eu só faço o que ela diz e acabou-se a conversa. E por que que o eunuco não só leu a Bíblia e não foi salvo? Por que que precisou de um mentor? Por que que precisou de um guia? Por que que precisou de um professor? Por que que ele precisou de um orientador? Quando eu digo assim, eu não preciso desse guia, desse professor, eu estou desprezando o pastor dedicado, eu estou desprezando o professor da escola dominical. E alguns teólogos dizem que quando Paulo disse assim, quando eu me converti, que o Senhor se revelou a mim, eu não consultei ninguém. Eles dizem que Deus ali depois corrigiu Paulo, por isso que ele só vai ser chamado 14 anos depois. Porque ninguém vive sem a orientação de ninguém. Vocês estão me entendendo? É aquilo que eu falei agora há pouco. Se tem um profeta, nós cremos na profecia, mas vamos avaliar a profecia e vamos julgar ela à luz da Bíblia. Ô meu filho, tu profetizou certinho, Deus continue te usando. Pronto, amém. Agora, aquele que não quer a orientação de um guia, de um professor, aí nós vamos desprezar ele. Porque prestem bem atenção, queridos, que há duas coisas que estão maculando a doutrina. Uma, pregadores televisivos e da internet. Tem tudo que é bom e tem tudo que não presta também nesse canal. E cada um vem hoje com a sua ideia, com a sua interpretação. Quem é a voz que pode te sarar? O teu guia, o teu pastor aqui da igreja. Pastor, eu ouvi isso, isso e isso. Consulte o seu pastor. Consulte aquele homem que é o teu guia para te orientar. Porque podem ter diversas interpretações e você pode estar fora do contexto bíblico. A segunda coisa, além de você ter televisões, você ter internet, você tem livros. Pastor, eu li isso e isso do livro fulano de tal. O que é que o senhor diz? Porque pode ter outra interpretação. E o guia espiritual, o guia da igreja, o pastor, ele vai te orientar da maneira correta. Aí alguém pergunta: pastor Zéu, e por que eu devo estudar esses princípios de interpretação bíblica, da hermenêutica e da exegese? É porque são ciências que vão auxiliar você a compreender o texto bíblico na íntegra. Vocês viram como eu falei de como os judeus interpretavam o texto e como Filipe interpretou o texto? Filipe não foi para a visão judaica, Filipe foi para a visão espiritual. Então, a primeira coisa que nós devemos analisar, que eu coloco aqui, é que se uma igreja deseja que as pessoas sejam santas, salvas, puras, elas precisam escutar a Bíblia. Agora não digam comigo, mas escutar, diga bem forte, mas escutar bem. E como é que a gente faz para a pessoa escutar bem a Bíblia? Vamos lá. Como é que a pessoa faz? Se a igreja quer que o bacabal escute bem a Bíblia, o que vocês vão fazer para ela escutar bem a Bíblia? Pregar, mas todo mundo está pregando. E muita gente na internet prega. E muita gente prega errado. Se a igreja em Bacabal quiser que as pessoas escutem bem, ela tem que saber interpretar. Não basta simplesmente eu ler um texto e eu colocar esse texto aqui e dizer: olha isso aqui. Eu tenho que saber interpretar. Tem passagens bíblicas que ela já é interpretada, tem outras que tem um contexto ambíguo, eu tenho que saber diferenciar isso. É aí que entra o trabalho da hermenêutica e da exegese para ajudar. Um professor da escola dominical, pelo menos, ele tem que ter a base da interpretação, senão ele não vai ter nada. Como diz um certo exegeta, em poço profundo a água é mais fresca. Se tu queres beber água mais fresca, então cave.
Vá profundo. Você não pode parar por isso aí. Você tem que, não, eu vou cavar aqui, eu vou me dedicar nisso aqui. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos aprender a ler o texto. Segundo, saber o que é um texto. E terceiro, a produção literária. Isso aqui é uma narrativa, isso aqui é uma poesia, isso aqui é uma prosa. Que tipo de gênero literário é esse texto? Diante de um texto bíblico, eu tenho que saber se esse texto é uma oração, se ele na verdade é uma liturgia, é uma catequese. Eu tenho que saber se esse texto é teológico. Não é simplesmente eu ler o texto, eu tenho que saber essa natureza. E aí eu coloco aqui que há uma necessidade de eu buscar essa interpretação para que eu saiba fazer corretamente o uso da palavra. Então eu quero rapidamente dizer para vocês 7 coisinhas para que vocês respondam a pergunta de Filipe. Está entendendo o que o texto está dizendo? Em primeiro lugar, tome a palavra no seu sentido ordinário. Se aquela palavra, por exemplo, ela foi escrita ali dentro daquela concepção, siga aquilo ali. Em segundo lugar, não atribuir às palavras ou às expressões apenas somente o sentido literal. Há passagens que têm um sentido literal, há passagens que têm um sentido figurado. Então você precisa, na verdade, atentar para essas particularidades do texto bíblico. Eu tenho que saber o que é literal e o que é figurado, ok? Em terceiro lugar, eu tenho que levar em condição ou em condições o modismo, que é aquilo que é chamado de hebraísmo. Quando eu olhar para o texto bíblico, eu tenho que saber que, na verdade, há hebraísmos ou modismos na Bíblia. Vamos ler aí Gênesis, só para dar um exemplo, 6, verso 12. Eu já vou correr aqui para me encerrar. 6, verso 12, vamos lá. Como é que diz aí? Gênesis 6, 12. Quem encontrou pode ler. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Vamos participar aqui a igreja. O pastor acabou de ler aqui. Toda carne. Eu estou falando aqui que você precisa levar em condições ou em consideração os modismos. Toda carne estava corrompida. O que quer dizer essa expressão toda carne? Toda carne era o quê? A humanidade, todas as pessoas. Prossiga lendo aí, só para os irmãos terem uma ideia. Vamos lá. E eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, se você pegar caminho, a Bíblia fala de caminho literal. Mas aqui, em que sentido ela está falando de caminho? Está falando de comportamento. Então veja que eu não posso dizer assim, eu vou só ler a Bíblia e acabou-se a conversa. Não, nós temos que analisar isso. A segunda coisa, a terceira, a quarta, você precisa tomar o sentido das palavras no seu todo. A palavra salvação, por exemplo, se você analisar, salvação tanto pode ser libertação de um problema, de uma crise, mas também a salvação, ela pode falar da salvação em Cristo. Então eu tenho que analisar a palavra no seu todo. Em quinto lugar, buscar o sentido do texto na íntegra, para compreender as passagens obscuras. Vamos dar um exemplo bem aqui, Efésios 3:4, vamos lá, Efésios 3:4. Só essa, tem várias aqui, mas eu vou citar só essa, vai lá, 3:4, Efésios 3:4, vamos lá. Efésios 3:4, vamos lá. Pelo que, quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Pronto, vamos lá. E o que seria o mistério de Cristo? Vocês já observaram isso? Eu preciso buscar na íntegra o livro todo, que ele vai me ajudar a entender o que é esse mistério. O que é esse mistério? A igreja aí que quer participar, o que é esse mistério? A compreender o mistério. Entenderam? O mistério é simplesmente os gentios que foram juntos com os judeus que creram em Cristo, aceitaram a salvação.
O mistério é esse. E se você ler o texto todinho, você vai perceber do que ele está falando. Mas se eu ler só esse versículo isolado, aí eu vou ficar, Deus é Deus de mistério. Não é assim? E aí não está falando desse mistério. O mistério aqui é que ele agregou gentios e judeus e formou um só corpo, que é a igreja. Então, na arte de interpretar, eu preciso analisar isso. A outra coisa, sexto lugar, considerar o objetivo do livro, ou da passagem aonde o texto obscuro aparece. Como assim, pastor Aziel? 2 exemplos simples, vamos lá. Leia aí Romanos 3:28, depois Tiago 2:24, vamos lá. Romanos 3:28, como é que diz? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Pronto. O homem é justificado pela fé sem as obras da... Agora Tiago 2:24, vamos lá. Tiago 2:24. Isso. Olha como é que diz aí. 2:24? Sim. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Se vocês pegarem o paralelo entre Romanos 3:28, Paulo diz que o homem é justificado só pela fé. E o Tiago vai dizer que é pelas... Como você vai entender? Não há dissonância entre ambos, de maneira nenhuma. Você pode observar que o apóstolo São Paulo, ele está simplesmente mostrando dentro de um contexto para os romanos que a salvação não é pelo esforço do homem, é pela fé. Já Tiago está dizendo que uma fé verdadeira produz boas obras. Se eu não conhecer as regras de interpretar, eu vou criar uma confusão. E em último lugar, eu tenho que fazer uso das passagens paralelas. Veja bem aí, 1 Coríntios 2:13, rapidinho. Passagens paralelas, para que eu possa entender o que o próprio autor diz. Vai lá, 2:13, vamos lá. Como é que diz? As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Pronto, passagens paralelas. Se eu analisar o próprio texto bíblico, ele vai me ajudar a interpretar corretamente. Vamos dar um exemplo de ideias de palavras. Rapidinho aí, pastor, vamos ler Atos 13:22. Depois a gente lê 1 Samuel 2:35. Rapidinho. E quando ele foi retirado... Atos 13:22? Isso. Certo. E quando ele foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Pronto, vamos lá. 1 Samuel 2:35, depois 1 Samuel 13:14. Vamos lá. 13:14. 1 Samuel 2:35. Sim. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Isso. Agora, 1 Samuel 13:14. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, quanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Observe que você tem aqui um paralelo de palavras. Será se Davi era um homem perfeito? Porque quando a Bíblia diz um homem segundo o meu coração, você pode entender que esse homem deveria ser perfeito e sem pecado. Mas as próprias passagens que vocês leram, Deus diz que ele era segundo o coração dele, porque ele ia executar a vontade de Deus. Não que ele fosse um homem sem defeito, sem pecado. Você tem aí paralelos de palavras. A Bíblia, irmão, ela não tem dificuldade. Lutero dizia: o grande problema não é o texto, o grande problema é o leitor do texto. Porque às vezes eu quero insuflar, eu quero colocar no texto aquilo que o texto não está dizendo.
Quando você vai, paralelos de ideia, você, para fechar aqui agora, Jesus disse assim: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Vocês sabem que tem uma igreja que diz que a pedra, quem é a pedra da igreja? É Pedro. Mas aí quando você vai para 1 Pedro 2,4,8, o que Pedro diz da igreja? Vós sois pedras. O próprio Pedro depois vai dizer que Jesus é a pedra. Você tem paralelos de ideias. Naquela hora, Jesus usou Pedro com esse paralelo de ideia. Então não é fácil, você não pode só pegar aqui, por isso que eu disse agora há pouco, o irmãozinho que está lá na rua, ele pega um texto bíblico de José, não é assim? Eu estava lá embaixo e Deus me levantou, ele me botou como governador. É a leitura popular, eu não posso matar ele por isso. A irmã, ela pega um texto, pastor, e eu fazia isso, eu estou dizendo para vocês, quantas pessoas às vezes eu não enfraqueci. Agora depois eu vou corrigindo no amor, no carinho, não é com aquele peso, vai querendo ser erudito. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês, o erudito sem a comunhão com Deus, ele é seco, ele é espinho, ele não tem vida para a igreja. Agora, o erudito como Esdras 7:10, que primeiro busca a Deus e tem temor do Senhor, quando ele vai falar a palavra, a igreja sente. Ela até diz assim: eita rapaz, o nosso pastor é um doutor, não é assim? Eu estava com a minha esposa, ele lançou um texto recentemente, e a academia, muitos da academia não gostam dele porque ele é muito rígido, é o Dr. Gilberto Piquering. Quando eu estive na casa dele, quando eu fui sair, ele disse: não, vamos sair sem oração. Doutor no Dallas, ele fez a tradução, criou agora o próprio texto dele original. Agora, se você vê o nível de crença dele, de temor de Deus, esse negócio da pessoa dizer assim: fulano foi fazer seminário e voltou desviado. Ele já foi desviado, irmão. Fulano de tal entrou na universidade e se acabou. É porque ele nunca teve temor a Deus. A Bíblia diz em Provérbios 1:7: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quem tem temor de Deus, irmão, pode entrar até no inferno, mas ele sai de lá glorificando e exaltando a Deus. Quem glorifica a Deus? Então tem esse negócio, tem irmão que começa a estudar e fica besta. Irmão, nunca fui. Olha, eu me lembro quando eu fazia, olha, por isso que é bom. Agora, se tu não lê, eu me lembro que eu estava em Fortaleza fazendo filosofia. Aí quando começaram a falar do Platão, falar do Aristóteles, e aí eu fiquei admirando. E aí um bocado de gente: eita pastor, olha que cultura. Eu disse: é mesmo. Mas eu já tinha lido um livro do Antônio Gilberto, dizendo: olha, Platão dizia que se beijar na boca de uma criança é bom. Aí ele dizia: cuidado com esses homens, são perversos. Pegue eles tudinho lá, para vocês verem a molecagem deles. Aí um jovenzinho aqui da igreja sai, aí vai para lá ver um doutor com esse alto nível. Irmão, quem tem temor de Deus pode ser formado em toda a ciência do Egito, mas quando ele conhece o Deus verdadeiro, nada abala ele. Tu pode comer tudo e olhar tudo, mas tu vai separar tudo direitinho. Então não tem esse negócio não, você tem que entender quem é Cristo. Então você tem aí esses paralelos de ideia, paralelo de palavras e paralelo geral. O que é o geral, pastor Ziel? Eu vou dar um exemplo aqui. Quando você observa a Bíblia, você tem que saber qual é o propósito dela. Olhou para a Bíblia, pastor, qual é o objetivo da Bíblia? Romanos 15:4. Tudo que dantes foi escrito para o vosso ensino foi 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada. Então a grande questão é, como diz Gordon Feel, é que tem professor demais atoldando a água que ninguém mais pode beber. Tem muita gente que está botando lama na água. Aí quando a gente vai levar as ovelhas para beber, está cheio de lama. Tem professor que vem para a escola dominical, ele enche a cabeça dos alunos de tanto enigma, que eles saem mais descrentes do que tudo. Tem outros que querem estar num nível tão alto, que aí os irmãos: eita meu Deus, quando é que eu vou chegar no nível desse? Não é assim? Meu Deus. Aí tem aqueles que são besta, né? Ali é culto. Eita, mas é culto. Eu vou te mostrar o que é culto na Bíblia. Leia aí o Salmo 119, verso 99. E eu encerro com essa citação. Me desculpe, irmãos, eu mandei, o pastor Manel falou comigo, mas eu estava muito agendado. Mas eu queria que vocês depois lessem essa apostila aqui,
Como amar e servir a Deus no magistério cristão? Há muitas citações de grandes teólogos, homens de Deus, que eu faço aqui. Vamos lá. Como purificará o jovem... Salmo 119, 99. 99. Olha aí, olha como é que diz. Vai. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Eu tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Porque medito nos teus testemunhos. Eu medito na tua palavra. Você pode ler geografia, você pode ler história, pode se formar, mas a palavra que vai te salvar e vai te dar a vida eterna é essa aqui.